Então diz assim a palavra: depois da leitura da lei e dos profetas, Atos 13, a partir do verso 15, acompanha lá com a gente se você puder, Atos 13, a partir do verso 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, o que era comum de acontecer nas sinagogas, os chefes das sinagogas mandaram dizer: irmãos, se vocês têm alguma palavra de exortação para o povo, digam-na. Na verdade, a palavra de exortação é uma palavra de encorajamento, né? Vocês têm alguma palavra aí, uma mensagem de encorajamento? E aí, verso 16, Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós, outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, donde tirou com um braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então lhes pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, testemunho que Deus deu, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus, da descendência de Davi. Trouxe Deus o Salvador, que muitas gerações depois, né? Mas é isso que ele está dizendo. Da descendência deste, de Davi, conforme a promessa que já havia feito nos profetas anteriormente, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João Batista, havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia João Batista: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. E aí vem a grande guinada, né? A grande virada. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para a Judéia, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. É uma expressão que o apóstolo Paulo pinça lá do livro do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 3. E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Aí continuando no verso 35, por isso também diz em outro salmo, que é o Salmo 16, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, normal, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais e viu corrupção, ou seja, sua carne entrou em decomposição, é isso que ele está dizendo. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção, não entrou em decomposição. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, que se vos anuncia perdão de pecados por intermédio deste, que é Jesus, já anunciado, o Salvador, que veio da descendência de Davi. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal,
porque não crereis se alguém vô-la contar. A gente parou até aí. Essa foi a primeira pregação, então, do apóstolo Paulo. Só lembrando, as outras pregações que vimos foram 4 do apóstolo Pedro, a primeira logo após o Pentecostes, como já mencionei, a segunda em Atos no capítulo 3, quando Pedro e João sobem para o templo a fim de orar, fazer suas devocionais, seus exercícios devocionais, encontram ali um homem coxo de nascença, paralítico, e ele pede esmola, e Pedro e João olham para aquele moço e dizem: olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos isso te damos, em nome de Jesus levanta e anda. Aquele homem levanta, anda, entra no templo com eles, diz a palavra, louvando e glorificando a Deus. Isso causa perplexidade na sociedade, e Pedro aproveita para pregar a palavra de Deus ali para a multidão, para aquelas pessoas que estavam ali. Isso traz a indignação das autoridades, do sinédrio, dos sacerdotes, e então Pedro é levado agora para frente do sinédrio, para frente das autoridades, para fazer a sua terceira pregação, que vimos também, já isso lá em Atos no capítulo 4. E ali as autoridades ouvem o que Pedro tem a dizer, é ali em capítulo 4 de Atos que tem a grande expressão: não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. É Atos 4:12, porque nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ali naquela primeira pregação de Pedro, eles sofrem uma reprimenda, né? As autoridades o chamam e dizem: a gente não vai prender vocês, nem trazer consequência maior, mas olha, não, saiam por aí, mas não preguem mais nesse nome. E aí Pedro e João tomam da palavra e dizem: julguem vocês, autoridades, se é justo diante de Deus obedecer-vos antes a vós outros do que a Deus. É aquela expressão maravilhosa: porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles são presos, eles são chamados para o sinédrio mais uma vez, lá na frente, já em Atos 5, e repetem o que disseram. E o conteúdo da pregação de Pedro, né, nesses 4 pregações que falamos, é muito parecida com a de Paulo. Como que a de Estevão também, embora as extensões sejam diferentes e as palavras às vezes sejam diferentes, mas as 4 pregações de Pedro, a pregação de Estevão no capítulo 7, que é longuíssima, tem aí mais de 50 versículos, né? Estevão pega bem a história do povo de Israel a partir de Abraão, passando por Isaac, passando por Jacó, passando por José no Egito, depois mostrando Moisés, Davi, Salomão. E o discurso de Estevão é grande e faz com que no final das contas Estevão acabe morrendo. E Estevão morre de uma maneira muito digna, muito honrosa. Estevão morre repetindo palavras que Jesus morreu na cruz. Na cruz do Calvário, Jesus disse coisas como: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão estava sendo apedrejado e Estevão diz coisas como: Senhor, não lhes atribua esse pecado. O pecado de ser assassinado por eles. Estevão, como Jesus, Estevão intercede pelos seus matadores, pelos seus assassinos. Né? E outra palavra que Jesus diz é: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa palavra também é a palavra que Estevão usa quando está morrendo. Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito. E agora é Paulo pregando. O contexto é esse: Paulo está numa cidade de Antioquia, ali havia uma sinagoga, judeus se reuniam ali, judeus não que estavam na Palestina, judeus da chamada diáspora, judeus da dispersão, eram judeus que não moravam na Palestina, né, ali em Israel, na terra chamada de Israel. E havia também, além dos judeus, havia também outros que eram prosélitos, né, eram simpatizantes ali, participavam daquela devoção ali na sinagoga. E Paulo e Barnabé entram ali e participam daquela atividade que é natural. Eles leem o Antigo Testamento, a lei e os profetas. E o que vimos é que após terem lido a lei e os profetas, o chefe da sinagoga diz: algum irmão aí gostaria de trazer um exórdio, uma exortação, um incentivo, uma palavra de incentivo? E Paulo então usa da palavra e começa recobrando. Primeiro ele usa uma expressão de identidade, né? Identidade, né, gente? Como a gente tem identidade, né? Um com o outro. A gente é pó da mesma terra, perecível, tem medo do mesmo vírus, nós temos medo do mesmo vírus, temos as mesmas preocupações, basicamente, de sustentar nossos lares, de educar nossos filhos,
temos as mesmas dores e compaixões com o necessitado, com o pobre, desejamos dias melhores para a nossa nação. Então ele diz assim, homens israelitas e vós outros que também temem a Deus, usando um discurso aí para trazer uma identidade que ele também tem com aquelas pessoas. E ele costuma dizer, ele continua dizendo, né? Olha, o Deus deste povo de Israel. Por quê? Porque ali havia gente de Israel, povo judeu, e havia gente que não era povo de Israel, simpatizante, chamado prosélito, né? E ele diz, olha, o Deus deste povo de Israel, que inclusive é esse Deus que vocês estão aqui a cultuar, né? Sendo judeus ou não, vocês estão aqui a cultuar esse Deus, aí na sinagoga, é o que ele está dizendo. Pois é, o Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou os nossos pais e fez dos nossos pais um povo. Esse povo que foi feito lá a partir de Abraão peregrinou no Egito, foi escravo no Egito, por mais de 400 anos ficou por lá. Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito e ir em direção à terra prometida. E diz uma palavra forte aqui, né? Verso 17, sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. E diz assim o verso 18, suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Foi o tempo da travessia entre o Egito e a terra prometida. O povo de Israel peregrinou no deserto aí por 40 anos. Mas acho interessante essa expressão, esse Deus suportou-lhes os maus costumes, porque essa é uma inclinação nossa, gente. Não adianta a gente se achar bonzinho, que eu sempre fui de Deus, já nasci sendo de Deus. Deus nos chama para o arrependimento e todo dia é dia de arrependimento, todo dia é dia de eu olhar para dentro de mim e falar, Senhor, que ser é esse? A palavra de Deus vai dizer que nós não pecamos, a palavra de Deus vai dizer que nós não somos pecadores porque pecamos, né? A lógica é o contrário. Nós pecamos porque somos pecadores, ou seja, pecar é tão somente dar vazão àquilo que é a nossa natureza. Mas Deus é um Deus perdoador, é um Deus que olha para o coração, para um coração quebrantado, para um coração arrependido, e aviva esse coração, e apacenta esse coração entristecido, né? E traz esperança, e traz ressurreição, vida, salvação por meio de Jesus. Bom, Paulo continua dizendo, esse Deus suportou os seus maus costumes aí por 40 anos na peregrinação do deserto. E ele já dá um salto para diante, né? Ele vai falar, olha, o povo uma vez saindo do deserto, chegando na terra prometida, o governo daquele povo ali foi por meio de juízes, e nós tivemos juízes até o profeta Samuel. Ali, a partir do profeta Samuel, o povo falou, não queremos mais os juízes, queremos reis, queremos um rei. Os outros povos ao redor tinham reis, e essa é a história que os livros históricos vão contar para a gente lá no Antigo Testamento. Os primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, livro de Samuel, vão contar essas histórias para a gente. Vão contar que histórias? Que o povo pediu um rei. E esse primeiro rei foi Saul. Depois, então, Deus destituiu Saul e olhou para Davi, um jovem, simples, frágil, de uma família simples, pobre, um pastor de rebanhos, um poeta, tocador de harpa e compositor de muitos salmos, inclusive um deles que foi mencionado pelo próprio Paulo aqui na frente. Deus escolheu Davi e tirou Davi lá do fundo da casa dele, filho de Jessé, e ergueu Davi como rei. E sobre Davi ele disse assim no verso 22, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Bonito isso, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus. E ele diz que fará toda a minha vontade. A grande verdade é que Davi não fez toda a vontade de Deus, porque nenhum ser humano faz toda a vontade de Deus. Mas é isso que Paulo quer dizer. O Paulo quer dizer que essas promessas anunciadas para esses do passado se cumprem plenamente mesmo em Cristo. Cristo é esse que obedeceu o Pai até o fim. A palavra de Deus diz assim sobre Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A palavra de Deus diz assim, ele não conheceu o pecado. E vai adiante, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, ele o fez pecado por nós. Jesus tomou sobre si o castigo que era para nós. Jesus morreu substituindo-nos, cada um de nós. Morte vicária, morte substitutiva, né? Morrendo no nosso lugar e sendo maldição.
porque está escrito que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas é isso que Paulo está querendo mostrar. Para aqueles homens que conhecem essa história toda que eu estou contando, talvez essa história seja um pouco desconhecida de você, não sei quanto dessa história você conhece, ou mais ainda do que foi dito, mas o que eu estou querendo dizer é que Paulo está querendo mostrar isso. Olha, eu não estou falando de um Deus estranho, eu não estou inventando uma religião. Eu estou falando desse Deus que vocês conhecem a linha da história, a condução que ele fez do povo. Esse Deus foi quem trouxe o Cristo. A gente vai ver, já leu, mas a gente vai pontuar isso mais aqui de novo. Então, voltando para o verso 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E aí, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Porque Jesus é da descendência de Davi. Davi é de uma das tribos, que é da tribo de Judá. Paulo, por exemplo, é da tribo de Benjamim, é assim que ele se apresenta, né? Algumas vezes, que se mostra como sendo alguém da tribo de Benjamim. E aí ele está dizendo, esse Davi, que é da tribo de Judá, ele é que seu tataraneto era José, de onde veio, onde nasceu Jesus, na família que nasceu Jesus, a família de José e de Maria ali. Então, sendo José da descendência de Judá, Jesus é considerado, embora Jesus não fosse filho biológico de José, Jesus é considerado como sendo aí da linhagem de Judá. Por isso ele diz, da descendência deste, que é Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. E aí houve João, o Batista, que pregava a todo o povo de Israel antes da manifestação dele, antes da manifestação de Jesus. Esse João Batista pregava batismo de arrependimento. Essa palavra é muito pontuada nas Sagradas Escrituras. O arrependei-vos. Não tem jeito. Mas é bom, gente. É bom que a gente está diante de um Deus que é bom, de um Deus que é amoroso. A gente não está diante de um Deus que quer fuzilar a gente com um raio. A gente está diante de um Deus que nos chama e nos constrange com amor, para que a gente se quebrante diante dele com amor e reconheça que andou distante dele. Jeremias 31:3, uma passagem lindíssima que diz assim, palavra de Deus para nós, com amor eterno eu te amei, e com bondade eu te atraí. É isso que Deus faz com a gente, é isso que Deus está fazendo com aquele povo que está ouvindo isso, pela pregação do Paulo lá. Mas vamos lá, verso 25. Mas ao completar João a sua carreira, ele dizia, olha, eu não sou quem vocês estão pensando, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Eu sou, pelo contrário, aquele que, quando ele vier, eu não sou digno sequer de desatar-lhe as sandálias, as correias das sandálias. Né? E aí ele vai, mais uma vez, se identificando, verso 26, irmãos, descendência de Abraão, descendência de toda essa história que eu estou contando, herdeiros de toda essa história que eu estou contando. Irmãos judeus que estão nessa sinagoga e outros que também temem a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação. Esse é o verso 26, né? Pois os que habitavam em Jerusalém, aí vai falar da morte de Jesus, os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, aqueles que condenaram Jesus, ele vai dizer, tão somente cumpriram as escrituras que eles mesmos não conheciam. Agora, na verdade, isso é um pouco irônico, porque eles conheciam as escrituras. Os que condenaram Jesus, ou parte daqueles que condenaram Jesus, conheciam as escrituras. Eram sacerdotes, escribas, fariseus, religiosos, né, que conheciam as escrituras. Mas o que ele está querendo dizer é, conheciam a letra, não conheciam o conteúdo. É essa a ironia para a qual ele está chamando. Por isso ele vai dizer, eles não conheciam os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados. Lembra, ele está num momento em que isso está acontecendo, em que leem os profetas num sábado, numa celebração cultica, né? Numa celebração litúrgica na sinagoga. Ele está dizendo assim, aqueles que fizeram isso lá, não conhecem os profetas que se leem todos os sábados. Sim, mas conheciam. Né? O que ele está querendo dizer é, não conheciam a essência. É uma outra passagem que vai ter nas Escrituras em que se diz, ora, a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. E é bem verdade, né? Provavelmente você conhece alguém que era um ser humano melhor antes de conhecer a Bíblia. É possível, infelizmente é possível. Não era para ser assim, mas infelizmente acontece de pessoas... o sujeito não conhecia a Bíblia, depois ele passa a conhecer a Bíblia. E aí ele se torna um ser humano pior do que o que ele era, né? Se torna inquisidor, se torna
se torna acusador, se torna melhor do que os outros. Por quê? Porque não conhece o Espírito de Deus. Não há espíritos, estou falando do Espírito de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vivifica, quem dá entendimento para a gente. Porque pela nossa mente, nossa incapacidade de conhecer a palavra de Deus é notória. Portanto, é o próprio Deus quem revela para nós o conteúdo da sua palavra. Bom, continuando. E ele vai dizer: então, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram para Pilatos que ele fosse morto. E depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, colocaram-no num madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É uma profecia que já dizia. Puseram-no num túmulo, depois de terem-no tirado do madeiro. E aí vem o verso 30, que ele usa, que Pedro usa, que todos usam. Que vai mostrar a teimosia de Deus. Nós somos teimosos por matar Jesus e Deus é teimoso por trazer Jesus à vida novamente. A ressurreição de Jesus, a morte de Jesus é o nosso não de Deus, a proposta de sim para a vida que ele tem. E a ressurreição de Jesus é o não de Deus ao nosso não. Ou seja, Jesus é ressuscitado porque Deus insiste na vida e insiste que em Cristo tenhamos vida. É nele que temos a vida eterna. Mas Deus o ressuscitou, nós o matamos, mas Deus o ressuscitou dos mortos e ele foi visto por muitos, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. E aí, gente, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Evangelho feito, aí ele faz 3 citações aqui do Antigo Testamento, conforme já mencionamos. Ele diz, como está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O Salmo 2 é atribuído a uma dúvida, mas enfim, que seja atribuído a Davi, né? Ou algum contemporâneo de Davi. Essa expressão, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, o apóstolo Paulo está dizendo, essa expressão que foi prevista lá 900 anos atrás, era a Cristo que se referia. Embora não soubéssemos disso na época, era exatamente a Cristo que se referia. E que Deus o ressuscitou, porque tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Também é previsto sobre ele que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, à decomposição do seu corpo, né? Por isso é que dessa maneira se cumpre uma outra escritura, e aí ele cita Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 3, dizendo assim, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. E por em outro salmo, que é o Salmo 16, no verso 10, não permitirá que o teu santo veja corrupção. E aí ele argumenta, veja, irmão, ou seja, embora tenha sido Davi que disse isso lá no Salmo 16, 900 anos atrás, Davi não estava falando dele, porque sabemos que Davi, é o que ele vai dizer, verso 36, do capítulo 13 de Atos. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, ou seja, vivido ali no seu tempo, conforme a vontade de Deus, ele morreu e foi para junto dos seus pais. A carne viu corrupção. Era mesmo que ele estava se referindo. Ele estava com a própria. A ideia é que a gente entenda que nós não somos justos o suficiente, por mais bonzinhos que sejamos, que você seja. Nesse aspecto, o Evangelho, ele nos humilha. Porque há homens bom caráter, não há dúvida que há pessoas de bom caráter, há pessoas que são bondosas. Mas o que a palavra de Deus está querendo dizer é que ainda que sejamos os mais nobres, não somos, não temos méritos para nos aproximar diante de Deus e dizer eu mereço, né? Nem Paulo tinha, ninguém tem. Ou seja, aplicado a vocês aí o que é dito pelos profetas. Vejam, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não creiais se alguém vô-la contar. Gente, só para então concluir aí a nossa mensagem. O apóstolo Paulo tem expressões belíssimas sobre ele mesmo. O apóstolo Paulo tem expressões belíssimas sobre ele mesmo, né? Falando dessa coisa de não ser justo, de não merecer justiça, mas de ter o perdão de Deus. Eu fui, primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, ali do verso 12 em diante, um ponto máximo no verso 15, que diz assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para morrer, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E ele vai mostrar o currículo dele. Logo eu, que no outro tempo era blasfemo, insolene, perseguidor da igreja, mas ele vai dizer, eu fiz na ignorância.
eu fiz sem conhecimento. E Deus não leva o tempo, não leva em conta o tempo da ignorância. Aqui a gente fica então com a pregação, com a primeira pregação do apóstolo Paulo no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos.